boa noite. Hoje nós vamos ver a parte de dinâmica, né, dando sequência aí ao nosso material. Em particular, nós vamos ver as leis de Newton e as principais forças, né? Eu listei para vocês aqui 5 das principais forças, né? Então vamos lá. Basicamente, pessoal, o que a gente vai trabalhar aqui primeiro, a gente vai ver uma definição de força, tá? Características dessa força e alguns efeitos, para a gente entender qual é a utilidade, a finalidade desse estudo, né? Esse estudo da dinâmica, eu arrisco dizer a vocês que é um dos mais importantes da parte da mecânica, porque se você entende bem força, principalmente as leis de Newton, você consegue dar uma sequência bacana no resto do curso de física, né? Vocês já estão vendo elementos de força elétrica, por exemplo. Vocês vão ver que depois força tem uma ligação direta com trabalho, e trabalho é energia. E em todos os ramos da física a gente tem a parte, né, que estuda a energia, seja energia térmica, energia elétrica, energia cinética, gravitacional. Então, esse conceito de força vai ser bem interessante para a gente, né? Vai dar uma base bacana para a gente estudar os outros conceitos. Bom, o que é uma força, né? Primeira coisa, a gente tem que definir as características da força. A força é um vetor, né? A gente já estudou essa parte vetorial. Logo, ele tem módulo, direção e sentido. Isso é importantíssimo a gente definir essas grandezas, né, essas propriedades da força, porque direção e sentido agora vai ser predominante para a gente definir o movimento e a aceleração de um corpo. Tá? Eu vou falar isso quando a gente estiver estudando a segunda lei. Então, mais uma vez, é olhar agora para a força e entender ela como um vetor, não só como uma quantidade física. Beleza? Outra coisa que a força pode fazer é alterar o estado de movimento ou repouso, né? A gente vai ver isso na inércia, na primeira lei de Newton, né? Eu vou enunciar ela daqui a pouco e a gente vai discutir um pouco mais. Mas, resumindo, se o objeto está em repouso ou se ele está em movimento, retilíneo uniforme, a força ela tem a capacidade de alterar essa característica do movimento. Ele pode alterar o estado de repouso e pode alterar também o estado de movimento retilíneo uniforme. Outra coisa que a força pode fazer é o equilíbrio de um corpo, né? Ou seja, a gente vai ver isso na segunda lei de Newton, para o caso particular, no caso estático, né? Se eu tenho várias forças atuando num corpo, esse corpo ele pode estar em repouso, né? Ou ele pode estar em movimento variado. A gente vai ver essas características quando a gente vai estudando a segunda lei. E outra coisa que uma força pode fazer é causar uma deformação. A gente vai ver isso em uma das 5 forças que eu listei para vocês hoje, que é a força elástica, né, associada à lei de Hooke, né, pode causar uma deformação. Outro caso clássico, quando você tem um choque em colisões, por exemplo, quando você tem uma colisão inelástica, a gente vai ver isso quando estiver estudando quantidade de movimento, quando tem uma colisão de 2 carros, eles sofrem uma deformação. Por que eles sofrem uma deformação? Porque eu tenho uma força associada ali, né? A gente vai ver isso também quando a gente estiver estudando colisões na parte de quantidade de movimento. Bom, vamos lá. Então, agora eu vou falar das 3 leis de Newton para vocês, né? Basicamente, eu resumi o máximo que eu pude aqui e vou falar para vocês o que vocês precisam saber a respeito de cada uma das leis. Não é saber enunciar, não é saber falar que a primeira lei de Newton, por exemplo, o corpo é mais repouso ou o movimento uniforme tem que uma força atue sobre ele. Todo mundo sabe enunciar. E muita gente até acha que a primeira lei de Newton é uma lei simples, mas ela não é simples, ela é carregada de conceito. Ela não tem uma abordagem matemática, mas a abordagem conceitual dela é muito importante para a gente entender toda a dinâmica, né, de um corpo, né? Vamos lá. Esse enunciado eu vou deixar para vocês, mas eu vou me atentar aqui, ó. Olha só. Um objeto ele tem aceleração igual a zero, a gente viu isso em cinemática, em 2 casos. Primeiro caso, movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, não necessariamente retilíneo, no movimento uniforme. Ou seja, quando ΔV é igual a zero. ΔV igual a zero implica na velocidade ser constante, né? Porque V final é igual a V inicial. Outro caso em que a velocidade é igual a zero é o caso óbvio, né? Um objeto em repouso. Por que eu estou citando esses 2 casos? Muita gente pega esse primeiro caso aqui e fala que a aceleração é igual a zero, então a velocidade é igual a zero. Não necessariamente, né? O objeto também pode ter variação igual a zero, ou seja, velocidade constante, que a aceleração também é zero. E a aceleração ser zero para a gente significa não ter nenhuma força atuando no corpo. Então, a inércia do movimento é tender repouso ou tender movimento uniforme. Caso clássico, quando você está lá dentro de um carro e esse carro acelera, a tendência é que você fique em repouso e aí você se sente pressionado para trás. Isso é inércia, tá, pessoal? Isso não é uma força. Inércia, a gente vai ver depois, eu até falei isso com vocês já, quando a gente tem, por exemplo, força centrípeta, a inércia do movimento é sempre jogar o objeto para fora da trajetória curvilínea. Isso é inércia.
tá? Então, quando eu tenho ΔV igual a zero ou V igual a zero, esse objeto fica em repouso ou movimento uniforme. O mesmo acontece quando eu estou com uma certa velocidade e esse objeto freia. Ou seja, de novo, eu estou atuando uma força, né, ou uma desaceleração nesse caso, e a inércia do movimento faz com que eu vá para frente. Então, a primeira lei de Newton está associada a isso. A tendência natural do corpo, seja manter repouso, ou seja, ter movimento uniforme. Bom, terceira lei. Ah, mas eu pulei a segunda? Não, vou falar da segunda depois, porque a segunda tem uma abordagem matemática e a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Mas vamos falar um pouco da terceira. Terceira lei de Newton constitui para ação e reação, né? Para eu caracterizar uma força, né, para eu caracterizar um sistema aplicando a terceira lei de Newton, eu preciso obedecer essas quatro características aqui. Bom, as forças elas precisam ter mesmo módulo, certo? Mesma direção, sentido contrário e o mais importante das três aqui, porque essas três batendo o olho você consegue identificar. Mas essa quarta característica aqui, muitas vezes passa despercebido até nos livros. Eles precisam atuar em corpos diferentes, tá? Exemplo disso. Se eu tenho um objeto com essas três características, eu vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouco, mas ele atua em corpos, atua no mesmo corpo, isso não caracteriza a terceira lei de Newton. Isso vai ser importante para a gente quando a gente estiver estudando atração, por exemplo, quando a gente estiver estudando forças que tem o mesmo, que obedecem operação e reação. Coloquei aqui um exemplo para vocês, vocês já estão estudando isso, eu acredito que sim, ou já estudaram isso alguma vez, que é a força de Coulomb, né? Força elétrica lá. Olha só, essas forças elas caracterizam para ação e reação, vamos pensar. As forças têm mesmo módulo, né? O módulo dessa força que é o produto das cargas sobre a distância ao quadrado, né? Esse aqui é a constante de elétrica no vácuo aqui, que esse K aqui é 1 sobre 4πε0, né? Bom, essas forças elas têm o mesmo módulo. Elas têm a mesma direção, nesse caso elas têm direção horizontal, e elas têm sentidos contrários. Olha só, mesmo se as cargas são positivas, essa força é repulsiva, o sentido é contrário. As duas forças estão para fora. Se as cargas têm sinais contrários, eu tenho uma força aqui atrativa. Se é uma força atrativa, eles também têm sentidos contrários, né? Então, tanto faz se a carga for positiva ou se as cargas tiverem sinais contrários, essa força vai ter sempre o mesmo módulo, sempre a mesma direção em sentidos contrários. E veja que está atuando em corpos diferentes. Olha só, Q1 está exercendo uma força em Q2 e Q2 está exercendo uma força em Q1. Logo, esse tipo de força, esse tipo de configuração, ela caracteriza sim a terceira lei de Newton. Beleza? Vamos ver um outro caso aqui que também caracteriza a terceira lei de Newton. É a força gravitacional. Olha só, força gravitacional, ela tem o mesmo módulo, G, produto das massas sobre a distância ao quadrado, tem mesma direção, certo? E tem sentidos contrários. Nesse caso, a força é sempre atrativa, né? Por conta do campo gravitacional. Então, isso também, veja que está atuando em corpos diferentes. Essa força M1 está atuando em M2 e M2 está atuando em M1. Logo, essas forças também caracterizam a terceira lei de Newton para ação e reação. O que não caracteriza? Eu vou falar para vocês daqui a pouco algumas forças que não caracterizam quando eu estiver falando da força normal, por exemplo. Essa força muita gente faz confusão, mas ela não caracteriza a terceira lei de Newton, porque o agente que está produzindo a força não é o mesmo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários. Beleza? E aí, agora a gente vai falar da segunda lei de Newton em particular. Bom, eu formulei aqui, pessoal, coloquei os três modelos que eles costumam colocar para definir a força resultante que atua em um corpo. A primeira delas, e vocês vão ver que todas elas têm o mesmo significado, é só uma notação diferente. A primeira delas, ele usa um sigma como símbolo da somatória, ou seja, esse símbolo significa que existe uma somatória de I variando de 1 até N para o F de I. Ou seja, se eu abrir essa somatória, eu vou ter que F1 mais F2, porque o I é um número inteiro, né? Ele vai sempre, inteiro positivo, vai variar de 1 até N. Então vai ter F1, F2, F3 mais Fn. Né? Se eu tivesse aqui o N valendo 5, por exemplo, eu teria F3, F4, F5, ou seja, essas são as forças que atuam. Isso também pode ser escrito dessa forma, como a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças. Esse tipo de notação, muitas vezes, ele omite que essa força resultante é a soma de várias outras forças. Outro detalhe importante, eu estou fazendo uma soma vetorial, tá? Lembra que eu tenho 3 casos para soma vetorial. Eu passei até um quarto caso para vocês, que é um macete que eu gosto de usar.
Como esses caras são vetores, vamos pegar F1 e F2. Se F1 e F2 estão na mesma direção, eu vou fazer o módulo da soma aqui, vai ser uma soma direta, vai ser F1 mais F2. Né? Se eles estão na mesma direção e sentidos contrários, vai ser uma subtração de F1 menos F2. E vai prevalecer a direção do vetor que tem maior módulo. Beleza? Se F1 e F2 são perpendiculares, ou seja, se F1 e F2 fazem 90 graus entre si, a gente sabe que o módulo dessa força resultante é utilizando o teorema de Pitágoras, né? F resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Só usar Pitágoras que eu acho a força resultante. Lembra disso, né, que nós vimos na parte de vetores. Se F1 e F2 não estão na mesma direção e nem formam um ângulo de 90 graus, ou seja, o ângulo é diferente de 90, eu consigo calcular a força resultante utilizando a lei dos cossenos, né? Vou ter F resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, né? Se eu estiver pegando um ângulo entre os dois vetores do início e o fim, aquele esquema que eu mostrei para vocês, ou vai ser mais F1, F2, F1, F2 cosseno se eu estiver utilizando o ângulo entre os dois vetores, os dois inícios coincidindo no mesmo ponto. Tá? Isso aqui é só uma revisão do que eu já falei para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, depois eu mando um resumo lá, mas também tem no livro. Bom, eu passei para vocês uma outra forma que eu acho mais simples de calcular. Lembra que eu ensinei para vocês os versores? Versores é escrever o meu F1 como combinação linear de dois vetores, né, que são perpendiculares entre si. Ou seja, como a gente está trabalhando sempre no plano bidimensional, ou seja, a minha componente é x ou y, né? Vocês não têm a terceira dimensão, que é o z. Então, eu posso dizer que o meu F1, em duas dimensões, vai ser uma componente horizontal, certo? E uma componente vertical. Como eu somo isso? Eu vou somar F1x na direção I chapéu, ou x chapéu, né? Depende da sua notação, mais um vetor na direção vertical, que seria o y chapéu ou o j chapéu. Depende da notação que você quer usar. Porque se eu faço isso para todos os vetores, escrevo combinação linear desse cara horizontal, vertical, depois eu posso somar todas as componentes horizontais, todas as componentes verticais, certo? E depois tiro o módulo disso, que eu acho o vetor resultante. Eu acho essa metodologia mais simples, porque eu não preciso ficar decorando lei dos cossenos, eu não preciso ficar... Pitágoras, né? Todo mundo já sabe desde a creche, mas... O lei dos cossenos às vezes faz uma confusão. Então, eu gosto de escrever esse cara como combinação linear e depois eu faço uma soma direta. Bom, voltando aqui, essa força resultante, deixa eu ver se tem alguma pergunta, até então não. Essa força resultante é a soma de todas essas forças, tá? Se essa força resultante gera uma aceleração, significa que a gente vai ver que isso é um caso dinâmico. Se essa força resultante não gera uma aceleração, ou seja, a aceleração é igual a zero, a gente vai cair no caso estático, que são os dois casos importantes que eu estou listando aqui para vocês. Vamos falar de um caso, depois a gente fala do outro. Mas, em particular, esse é o enunciado da segunda lei de Newton. Força resultante, ou seja, a soma de todas as forças que atuam em um corpo, é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Veja que a aceleração é um vetor, força é um vetor, massa é um escalar, né? Qual que é a diferença? Um vetor tem módulo, direção e sentido, e o escalar tem apenas módulo. Quando eu falo que eu tenho 90 kg de massa, eu não preciso definir direção e sentido para isso. Somente 90 kg é suficiente para eu descrever a minha quantidade física de massa. Agora, se eu falo que eu apliquei uma força na mesa de 10 newtons, eu ainda não tenho informação suficiente para dizer para onde essa mesa está indo, por exemplo. Essa mesa pode estar indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, né? Logo, somente o módulo da força não é suficiente para eu descrever o movimento da minha mesa, né? Ou nessa força aplicada. Logo, outro detalhe. Lembra quando eu multiplico um vetor por menos 1? O que acontece com esse vetor? Ele muda o sentido, né? Então, essa força só poderia ter sentido contrário da aceleração se a minha massa fosse negativa. Só que não existe massa negativa, né? Não para vocês. Existe, mas não, nesse caso para vocês não existe massa negativa. Logo, essa força ela vai estar sempre na mesma direção da aceleração e no mesmo sentido. Tá? Isso facilita muito a nossa vida. Uma vez que eu sei a direção da aceleração, por exemplo, eu sei a direção e o sentido da força e vice-versa. Porque a massa aqui ela vai ter a característica somente de mudar o módulo da força.
Se essa massa fosse 1, imagina que essa massa fosse 1, a força ia ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Como essa massa pode ser diferente de 1, mas sempre maior do que 0, né? Logo, esse vetor, essa força resultante vai ter mesma direção e mesmo sentido, mas não necessariamente o mesmo módulo. Beleza, pessoal? Então vamos adiante. Dúvidas? Pode deixar aí Se tiver dúvidas ou se tiver algum problema também no áudio ou no vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu vejo e tento dar um jeito. Bom, vamos ver o caso 1 aqui então. Lembra que eu falei que para a segunda lei de Newton eu tenho dois casos importantes. O primeiro caso é o caso do equilíbrio, ou seja, a estática. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que ter em mente duas coisas, né? Ou esse objeto está em repouso, ou esse objeto está com velocidade constante, porque velocidade constante implica em aceleração igual a zero, e aceleração igual a zero implica em força igual a zero. Mas muito cuidado com isso, tá? A força ser igual a zero, né? A força resultante ser igual a zero, né? Por conta da aceleração ser nula, quando eu coloco aqui a aceleração igual a zero vetor, é porque eu não quis usar o abuso de notação, porque a aceleração é um vetor, né? A aceleração pode estar na componente x e y. Logo, o meu vetor nulo também tem que estar na direção x e y. Se eu falo que o vetor aceleração resultante é igual a zero, significa que o vetor nulo também é igual a zero, porque eu posso escrever essa aceleração como uma matriz, né? Uma matriz de uma linha e duas colunas. Ou seja, então esse meu vetor nulo também é uma matriz de uma linha e duas colunas com os elementos 0, 0. Tá? Isso aqui é só questão de álgebra mesmo, porque eu não gosto de usar esse abuso de notação, porque falar que a aceleração resultante é zero e definir só como zero, não necessariamente eu estou trabalhando com todas as direções possíveis para a aceleração. Bom, mas vamos lá. Então, a aceleração é zero. Então, em todas as direções, eu vou garantir que ou esse cara está em repouso ou ele está com velocidade constante. Ou seja, a soma das forças significa que isso é igual a zero. Então, pessoal, quando eu falo que eu estou, por exemplo, num carro com a velocidade de 80 km por hora com velocidade constante, eu vou dizer que a minha aceleração é zero, certo? Mas eu não estou em repouso, eu estou com velocidade constante. Tem forças atuando nesse carro? Tem, claro que tem. Eu já tenho a força-peso e a normal, né? Porque o carro tem uma força-peso atuando na vertical para baixo. Eu vou falar dessa força daqui a pouco. Eu tenho a força normal que vai atuar para cima. Então, estar com velocidade constante não significa que eu não tenho forças atuando no corpo. Significa que as forças que atuam no corpo se anulam. Logo, a somatória das forças é igual a zero. Tá? Muito, muito atento a isso. Porque muitas vezes a pessoa vê, mas o corpo está em movimento. Sim, estar em movimento não implica que não tem força, certo? E não implica que esse objeto tem aceleração. A gente tem que olhar primeiro para se existe variação dessa velocidade. E o segundo caso é o caso da dinâmica, né? O caso do movimento acelerado. Agora, essa aceleração existe um valor que eu posso calcular, que é igual à soma das forças, ou seja, todas as forças que atuam no corpo, dividido pela massa. Por que soma de todas as forças? Imagina um cabo de guerra. Em um cabo de guerra, dentro de um certo ambiente, eu posso ter forças em todas as direções. Vamos pegar um cabo de guerra um pouco mais complexo. Eu não tenho só componente em uma direção. Eu vou fixar um ponto no meio e vou criar várias pessoas puxando em cada uma das direções, nenhuma privilegiada. A soma das forças que atuam nesse corpo vai me produzir uma força resultante. E a aceleração vai estar exatamente na direção e no sentido da força resultante. Então, imagina num ponto central, tenho várias forças atuando em todas as direções. Um cara que tem uma força maior, ele vai ter uma aceleração na direção dele, porque a força que ele está puxando é maior, logo a resultante está na direção e no sentido dele, logo a aceleração vai acompanhar essa direção e esse sentido. Beleza, pessoal? Então, isso vai ser importante quando a gente for calcular um ponto, imagina um ponto material, né? Não um ponto material, pode ser até um corpo extenso. Quando a gente vai trabalhando no torque, isso vai ficar mais claro. A soma das forças que atuam nesse corpo, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular esse numerador aqui, para saber qual é a direção, o sentido e o módulo da força resultante. Porque é ele que vai me dizer o módulo, a direção e o sentido também da aceleração resultante, e aí eu sei para onde meu objeto está indo. Beleza? Ou seja, nessa dinâmica eu posso alterar o estado de repouso, né? E eu posso alterar também a velocidade do sistema, tá? Eu aqui altero o estado de repouso ou de movimento uniforme. Eu vou completar isso aqui depois, eu vou mandar esses slides para você. Eu posso alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme e eu posso alterar também a velocidade. Um objeto que já está em movimento, eu posso alterar essa velocidade.
certo? Aplicando o que? Uma força. Isso fica claro como? Imagina que você está num balanço. Quando você está balançando lá, oscilando no balanço, em torno de um ponto, né, de mínimo, quando você aplica uma força na pessoa, isso está relacionado ao impulso, que é força vezes ΔT, quando eu aplico uma força numa pessoa, ela aumenta a velocidade. Ou seja, a quantidade de movimento dela vai aumentar. Isso está associado a uma força aplicando num corpo que já tem velocidade. Beleza? Dúvidas? Podem deixar nos comentários. Se eu estiver falando rápido também pode deixar no comentário. Bom, agora eu vou falar com vocês das 5 principais forças, tá? Eu numerei aqui as 5 principais forças que nós vamos trabalhar na mecânica, tá? É claro que dentro da física eu tenho inúmeras forças, mas as principais da mecânica são essas. Primeira, a força-peso. Força-peso eu vou partir de força igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, só que em particular, essa aceleração resultante, ela é uma aceleração gravitacional. Lembra quando a gente estudou queda livre? A gente estudou a cinemática, né? Estudamos o movimento retilíneo variado. Depois que estudamos o movimento variado, nós estudamos um caso particular de queda livre em que a aceleração é igual à aceleração gravitacional. Aqui é a mesma história. A gente vai estudar a segunda lei de Newton para um caso particular em que a aceleração resultante é igual à aceleração gravitacional. Logo, o que era força resultante é igual a massa vezes aceleração, aqui faltou um vetorzinho aqui, vira peso é igual a mg. A gente só vai substituir o Fr por peso e a aceleração por g. Aí a gente tem que olhar algumas características que não mudam para essa aceleração gravitacional, né? As 3 características constantes dela é o módulo, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, pode ser 10 metros por segundo ao quadrado, tá, gente? Na maioria dos livros ele utiliza g como 10, né? Arredonda isso. Mas no geral, G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, esse módulo é constante. Direção vertical, certo? E sentido para baixo. Logo, a força-peso em qualquer sistema que você for trabalhar no livro, em algum exercício, ou for aplicar, lembre-se sempre que a força-peso ela não tem opção, né, de escolha para direção e sentido. Ela vai ser sempre atuar para baixo, tá? Pode mudar o módulo? Pode. Né? A força-peso muda o módulo porque depende da massa. Né? A minha massa vezes a aceleração gravitacional vai me dar o peso. Tá? Logo, fiquem atentos aí que a única coisa que pode mudar aqui para esse vetor peso é o módulo. Né? Porque vai depender da massa de cada objeto que você está trabalhando. Agora, a aceleração, a direção e o sentido nunca vai mudar, porque isso já é predefinido pela aceleração gravitacional. Então, essa é a primeira força, tá, pessoal? Força-peso. Coloquei um esqueminha aqui. Imagina que eu tenho um objeto, está em queda livre. Agora, esse objeto não é mais inextensível, né? Não é um ponto. Ele agora tem uma massa. Essa massa vai gerar uma força-peso, né? Sempre na direção e no sentido da aceleração gravitacional. Segunda força, força normal. Essa força é uma força que a gente chama força de contato. Por que uma força de contato? A força normal é uma força que a superfície ela responde a um objeto. Exemplo, eu coloco uma caixa em cima de uma mesa. Eu sei que essa caixa já tem a primeira força atuando. Ó. Já coloquei nessa sequência justamente por isso. Já tem a força peso atuando nessa caixa. Se eu soltar essa caixa no ar, ela cai. Certo? Porque a somatória das forças... Olha só. Olha aqui. A somatória das forças está me gerando uma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Então, quando eu solto uma caixa de uma certa altura, ela cai, porque só tem uma força atuando sobre ela, que é a força-peso. Né? Isso vai produzir uma aceleração, que é a gravitacional, que a gente já sabe. Agora, quando eu coloco esse objeto em cima da mesa, ele não tem mais movimento, ele não está acelerando. Olha, mas se eu sei que a força-peso está atuando, esse cara só vai ficar parado, caso estático, se a somatória das forças que atuam sobre ele for igual a zero. Então, eu preciso ter uma força contrária a essa força-peso, de mesmo módulo, só que em sentido contrário, para eu poder anular e esse cara não ter movimento na componente vertical. E essa força é a força normal. Então, quando o objeto está em cima de uma mesa, eu tenho a força-peso para baixo, uma força normal para cima. A somatória de forças que atuam nesse corpo é zero, ou seja, então força normal tem que ser igual ao peso. Beleza? Aqui, por exemplo, nesse caso, eu estou pressionando um bloco na parede. Agora a força-peso continua para baixo, veja que a força-peso não muda, né? Eu falei aqui agora há pouco. Módulo, direção e sentido. Direção e sentido nunca muda, só vai mudar o módulo. Então, força-peso continua vertical para baixo.
eu tenho uma força aplicada para cá, para eu pressionar esse bloco na parede, e a parede vai exercer agora uma normal que não está mais na vertical, ela está na horizontal. Veja que mudei agora a característica, é sempre lembrar que a normal ela vai fazer 90 graus com o plano, né? Coloquei aqui como definição. Ó, a normal é sempre perpendicular ao plano, ou seja, faz 90 graus. Olha só, o plano está aqui, 90 graus. O plano está aqui, 90 graus. Certo? Plano inclinado, a gente vai estudar isso também. Aplicações de leis de Newton. Quando eu tenho um objeto escorregando num plano inclinado, força-peso para baixo, nunca vou mudar. Tá vendo que nos 3 casos, força-peso para baixo. E a normal sempre 90 graus com a superfície que está escorregando. Veja que aqui faz 90 graus, né? Então, essa, para eu caracterizar a normal, 90 graus com o plano. Outra coisa que a normal não caracteriza para ação e reação. Olha esse cara aqui. A força tem mesmo módulo, tem mesma direção, tem sentidos contrários. Aí cai a quarta característica que eu ressaltei para vocês lá de vermelho. Vou voltar aqui. Olha só, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Até aqui, força, peso e normal, ela obedece. Agora tem que atuar em corpos diferentes e não atua em corpos diferentes. Ou seja, aqui está atuando no mesmo corpo. Se está atuando no mesmo corpo, significa que não é para ação e reação. Ah, mas como eu sei que está atuando no mesmo corpo ou não? Olha só, quem está produzindo a força-peso no bloco? É a mesa? Não, quem está produzindo a força-peso no bloco é um campo gravitacional e quem produz o campo gravitacional é a Terra. Então, esse bloco ele produz para ação e reação com a Terra. Então, tem uma força central lá da Terra que está puxando esse bloco. Essas forças sim caracterizam para ação e reação. É como se esse bloco fosse a Lua, certo? Quem está produzindo o campo gravitacional na Lua é quem? A Terra. Então, aquela força caracteriza para ação e reação, essa aqui não. Outro modo de ver é aqui, ó. Olha só, aqui a força-peso está para baixo e a normal está para a direita. Ou seja, não caracteriza para ação e reação, porque agora não tem nem mesmo módulo e nem mesma direção, muito menos sentido. Né? Aqui é a mesma história, ó. Tem direções, não tem a mesma direção, não tem o mesmo sentido e não tem o mesmo módulo. Tranquilo, pessoal? Então, já vimos duas forças. Ah, outro detalhe que o pessoal faz. Ah, mas qual é a equação então da força normal? Não tem. A força normal é uma força de resposta. Então, nesse caso aqui, a força normal é igual ao quê? Igual a mg. Porque a força normal aqui é igual ao peso se esse cara está em equilíbrio estático. Nesse caso aqui, a força normal é igual ao quê? Nesse caso, a normal é igual à força F pressionando o bloco contra a parede. Beleza? Nesse caso, a força normal é igual ao quê? A gente vai ver que a força normal, nesse caso, é a componente PY da força-peso. Porque essa força-peso ela vai ter um PY, que vai ser vertical, né, na direção da normal, e vai ter um PX, que vai ser paralelo ao plano, que vai produzir a força para esse bloco escorregar. Beleza, pessoal? Então, força normal não existe uma equação para ela. Ela é uma força de contato, então ela é resposta de uma outra força, de uma interação. Beleza, essa é a terceira lei, né? A terceira força. A terceira força aqui é a força elástica, né? Conhecida também como lei de Hooke. Lembra que eu falei lá para vocês que uma força pode produzir deformação? Esse é um caso aplicado de deformação, né? A partir de aplicação de uma força. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, a princípio não. Então vamos continuar. Então, pessoal, essa força, ela causa uma deformação. Imagina que eu tenho uma mola, essa mola tem uma constante, que a gente vai chamar de constante elástica. O que seria essa constante elástica? É a rigidez da mola. Se uma mola é muito rígida, eu tenho dificuldade em esticar ou comprimir. Então, quanto maior K, quanto maior a constante elástica da mola, maior vai ter que ser uma força aplicada para eu produzir uma deformação. E o que seria essa deformação? Imagina que eu tenho uma mola aqui na posição de equilíbrio. Se eu estico essa mola, eu tenho um X de deformação. Esse X de deformação é diretamente proporcional à força que eu apliquei, ou seja, à força elástica. Então, força elástica é igual a Kx, em que K é a constante da mola, diretamente proporcional, ou seja, quanto mais rígida a mola, maior é a força elástica. E também, quanto mais eu estico essa mola, maior também é a força elástica. A gente vai estudar isso também em energia. Em energia elástica, a gente vai ver que essa mola também pode produzir uma energia que parte também dessa força aqui, tá? Então, força elástica é igual a Kx, né? Não tem muito segredo, é bem tranquilo essa parte. Outra força, essa força é um pouco mais complexa, que ela também é uma força que representa um sistema. Ela não existe uma equação para tração, mas ela pode representar várias coisas dentro do meu sistema. Vamos lá.
Primeira coisa, ela obedece à terceira lei, tá? Porque a força de mesmo módulo, veja aqui, ó, a força tem mesmo módulo, tem mesma direção, tem sentidos contrários, né? E está atuando em corpos diferentes. Um está atuando aqui no teto, outro está atuando aqui no bloco. Ah, professor, mas nesse caso aqui, do sistema de polias, ele não está na mesma direção, não está no mesmo sentido. Concordo com você. Mas essa corda, como a gente vai sempre trabalhar, no caso de vocês, como a corda é inextensível e não tem massa, logo a tração é a mesma ao longo de todo o fio. Se a tração é a mesma ao longo de todo o fio, então, mesmo se eu não tivesse esse sistema aqui, isso aqui só indica que existe uma força atuando aqui na vertical, que a gente sabe que é a força peso, que pode produzir um movimento desse segundo bloco na horizontal. Mas aqui eu posso dizer que essa tração é igual a essa tração. Beleza, pessoal? Então, qual é a finalidade disso? Quando a gente for estudar sistemas em que eu tenho um vínculo que é uma corda ou um fio, esse vínculo vai ser a nossa tração. Então, vamos pegar esse caso aqui. Se eu aplico a segunda lei de Newton para esse bloco daqui, quais forças que eu tenho atuando? Peso para baixo e tração para cima. Então, nesse caso, o peso é igual a tração, né? O peso menos a tração, se esse cara está em movimento, a gente vai ver que é igual a massa vezes a aceleração desse bloco aqui. Para esse cara aqui, se eu não tenho atrito, eu tenho força-peso normal e uma força de tração que está sendo produzida por esse bloco. Então, nesse caso, na horizontal, eu só tenho a força tração. Então, tração é igual a massa desse bloco vezes aceleração. E aí, como eu vou resolver esse sistema? Eu tenho duas equações, certo? E nessas duas equações, eu tenho a mesma variável para as duas, que é a tração. Então, eu posso isolar a tração em uma das equações e substituir na outra, que aí eu vou ficar só em função do peso dos blocos e da aceleração do meu sistema, e da massa dos dois blocos. A gente vai ver isso no caso aplicado. Quando eu tiver um sistema assim de blocos, eu vou fazer para vocês, mas não tem segredo. Aplica a segunda lei de Newton. Depois da segunda lei de Newton, tem a terceira lei de Newton, que é garantir que as trações elas têm o mesmo módulo, certo? E aí eu consigo ver qual que é a aceleração desse meu sistema. Então, essa segunda força é a força de tração, tá? Então, vai ter vários casos aqui. Eu citei dois para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Bom, e a quinta e última força, eu deixei ela por último porque ela tem bastante particularidade, é a força de atrito, tá? Que também é uma força de contato. Toda vez que eu falo força de contato, pessoal, assim como a normal, eu preciso ter uma superfície. Ou seja, então quando eu tenho um bloco, agora aqui eu já coloquei várias forças, né? A primeira força que nós vimos, que é a força peso, a segunda força, que é a normal. Coloquei uma força F qualquer, que pode produzir uma aceleração para o meu sistema, ou simplesmente tirar esse sistema do repouso, tá? E eu coloquei agora a força de atrito. Eu coloquei essa força de atrito bem aqui embaixo. Por que ela está aqui embaixo? Porque essa força é uma força que a superfície oferece de resistência para o bloco, tá? Então, vamos para as definições dessa força de atrito. Essa força é uma força de contato, ou seja, sempre paralela ao plano, né? O que isso tem de particular com a outra força de contato? A normal. A normal era sempre o quê? Perpendicular ao plano. Então, essa agora é paralela. Se essa faz 90 graus, essa aqui vai fazer 0, né? Ou 180, né? Depende do seu referencial. Ou seja, mas eu só vou garantir que ela é paralela a esse meu plano aqui. Bom, ela sempre é ao contrário ao movimento do objeto em relação à superfície de contato. Por que eu coloquei em relação à superfície de contato? Alguns livros colocam que é sempre o contrário ao movimento. Não, não necessariamente. Nesse caso, se eu puxo esse bloco para frente, aí essa força de atrito é uma força de resistência para esse bloco arrastar, né? Caso aplicado. Quando você está em casa e quer empurrar alguma coisa, esse objeto tem uma força de atrito com a superfície. Quanto mais lisa a superfície, a gente vai ver que mais fácil é eu empurrar esse objeto. Agora, se a superfície for áspera, se ela for rugosa, significa que o coeficiente de atrito é alto, logo eu tenho que aplicar uma força F aqui maior para eu conseguir obter o resultado de movimento na direção horizontal, certo? Então, aí eu vou perguntar, mas então vai estar sempre contrário ao movimento? Depende. Por exemplo, quando a gente anda para frente, acho que eu comentei isso com vocês já. Quando a gente anda para frente, a força de atrito não está para trás. A força de atrito também está para frente. Porque o que acontece é que você empurra o chão para trás e o chão vai te empurrar para frente. Então, entre o seu pé e a superfície de contato, o pé empurra para trás. Então, a força de atrito tem que estar para frente. Porque se a força de atrito não tivesse para frente, você ia deslizar, né? Porque você está empurrando o chão para trás. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso, o movimento da pessoa é para frente
e a força de atrito também é para frente. Mas se você olhar localmente, o pé da pessoa está empurrando o chão para trás. Então, por isso que eu disse que aqui ó, é sempre contrário ao movimento do objeto em relação à superfície de contato. Então, o pé em relação à superfície de contato, aí sim obedece que está contrário ao movimento. Que a tendência do pé é ir para trás. Se eu escorrego, seu pé não vai para trás quando você escorrega na pista de gelo, então a força de atrito está para frente. E aí, essa força de atrito ainda divide em dois casos, que é o atrito estático e o atrito cinético, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois. Então, aqui o que a gente precisa saber é, se eu aplicar uma força para cá, a força de atrito está para lá. Se eu inverter o sentido dessa força, se eu empurro essa força para lá, agora eu estou empurrando a força na componente horizontal para a esquerda, então a força de atrito também muda, ela vai para cá. E se eu não aplicar nenhuma força, a força de atrito vale quanto? Vai valer zero, né? Porque nesse caso, eu só vou ter força normal e peso aqui, porque eu não tenho nenhuma força puxando para cá. Essa força de atrito ela vem como resposta da minha força F. Beleza, pessoal? Bom, então vamos ver. Força de atrito. Agora vamos dividir em duas. Aqui eu equacionei ela, tá? Vamos ver primeiro aqui. Força de atrito, essa força aqui, ela tem uma equação para ela, diferente da normal. Ela vai ser μ vezes a normal. Veja que uma força de contato dependendo da outra. Logo, se eu tenho força normal, eu vou ter força de atrito, né? Se caso o μ é diferente de zero. Em outras palavras, sempre para eu calcular esse FAT, eu tenho que olhar para a minha normal. Por isso que é importante definir ela como uma força. Nesse caso aqui, a normal vai ser igual ao quê? Ao peso. Então, essa força de atrito aqui ficaria como? Força de atrito é igual a μ vezes o peso. E o peso a gente viu lá na primeira força que é igual a mg. Então, essa força de atrito aqui vai ser μ vezes a massa vezes a aceleração gravitacional. É sempre assim? Não. Não, porque essa força não necessariamente ela vai ser em módulo igual ao peso. Né? A normal não necessariamente vai ser igual ao peso. Nesse caso aqui, a minha normal seria igual ao quê? A uma força F. Nesse caso aqui, a minha normal seria igual ao quê? A um PY. Então, eu vou olhar para essa equação aqui, tem que sempre olhar para a normal para eu definir o módulo da minha força de atrito. Então, aqui coloquei força de atrito. O coeficiente de atrito, eu falei com vocês, está associado à superfície. Superfície mais lisa, coeficiente de atrito pequeno. Superfície mais rugosa, mais áspera, coeficiente de atrito alto. Certo? Exemplo, se eu quero empurrar alguma coisa numa superfície molhada, em que o coeficiente de atrito é pequeno, é mais fácil. Agora, se eu pego esse objeto e coloco numa superfície rugosa, eu vou ter uma força de atrito maior. Esse é o caso da lixa também, né? Lixa de parede, lixa de unha ou qualquer coisa, ele tem um coeficiente de atrito maior, ou seja, então eu tenho uma força maior. Logo, eu consigo polir a minha superfície com mais eficiência ou com menos eficiência. Aquela granulação de uma lixa 80, lixa 60, 70, está associada a esse coeficiente aqui. Né? Logo, quando você aplica uma força, você pode aplicar uma força menor para você desbastar uma superfície, né, com maior facilidade. Isso tudo está associado também, a gente pode fazer essa analogia a essa força de atrito. Bom, definições importantes aqui, dividir o atrito em dois. Atrito μe, esse μ aqui é uma letra grega que representa o coeficiente de atrito. Então, eu posso ter um μe e um μc. O μe é o coeficiente de atrito estático, ou seja, é uma força que você precisa aplicar no objeto para tirar ele do repouso, tá? Imagina que eu tenho a geladeira parada, eu quero tirar essa geladeira do repouso, então eu tenho que aplicar uma força. Mas então não é a mesma, o coeficiente de atrito não é o mesmo? Não, não é o mesmo, a gente vai ver aqui. O coeficiente de atrito cinético é para manter agora esse objeto em movimento, ou seja, cinético ou dinâmico, tá? Alguns livros fazem um tratamento diferente. Então o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico é a força para manter esse objeto em movimento, tá? E aí qual que é a diferença desses caras? Eu coloquei esse gráfico aqui que ele é interessantíssimo para entender isso. Vamos lá. Imagina que um objeto está em repouso, né? Você tem um sofá aí na sua casa e o eixo X aqui representa uma força que você está aplicando e o eixo Y representa a força de atrito como resposta à sua força aplicada. Então veja, eu estou aplicando uma força, uma força e a força de atrito está correspondendo, né, contrária ao movimento da sua força aplicada. Chega num certo ponto em que agora a sua força é suficiente para tirar esse objeto do repouso. Quando chega nesse ponto, você tirou ele do repouso, essa força de atrito cai, porque agora esse cara está em movimento. Essa linha tracejada aqui, pessoal, na vertical, ela separa o repouso do lado esquerdo do movimento, né, do lado direito, por isso que está cinético e estático. Quando você consegue tirar esse objeto do movimento, a sua força pode
diminuir para você manter esse bloco em movimento. Ou seja, em outras palavras, é mais difícil você tirar o seu sofá do repouso do que manter em movimento. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando você está empurrando alguma coisa e essa coisa está muito pesada, quando você consegue tirar esse objeto do repouso, você começa a até tropeçar. Ou seja, porque agora a sua força pode ser menor. E é isso que esse gráfico representa. Olha só, a força cinética é menor do que a força estática. Tá? Se a força cinética é menor do que a força estática, e a gente sabe que a força de atrito é μ vezes a normal não mudou. Porque a normal, no caso de você empurrando o sofá, é igual ao peso. Então, o que mudou aqui? O coeficiente de atrito. Então, agora a gente vai definir dois coeficientes de atrito. O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. Em que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Consequentemente, a força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinética. Isso é importantíssimo saber. Então, quando eu estiver trabalhando no movimento, né? Lembra que eu coloquei aqui para vocês que na lei de Newton tenho dois casos. Se o meu caso é que a somatória das forças é igual a zero, significa que eu vou utilizar o atrito estático, tá? Se esse cara produz uma aceleração, eu vou ter que utilizar o atrito cinético. Então, eu tenho dois casos aqui, de atrito estático e atrito cinético, em que o μ estático é maior do que o μ cinético. Beleza, pessoal? Então, quando a gente for calcular essas forças aqui, eu vou ter que levar em consideração se esse cara está em repouso ou se esse cara está em movimento. Beleza? Bom, com isso a gente finaliza as três leis de Newton, né? Primeira lei, inércia. Segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, o vetor força é igual a massa vezes o vetor aceleração. Né? Não trata isso como um escalar, trata a força sempre como um vetor. E a terceira lei, paração e reação. Falamos das 5 forças, das 5 principais forças, né? Força peso é igual a mg. Força normal, como a força de contato que a superfície exerce no objeto. Força elástica é uma força de deformação, ou seja, F é igual a kx. Força de tração, que é uma força de vínculo, ela vai me ajudar a descrever o movimento de um bloco, né, ou de um sistema, usando os vínculos, obedecendo a terceira lei. Tem uma força de atrito, né, que é uma força também de contato, que a superfície faz com o objeto, sempre contrária ao movimento, né, em relação à superfície, e paralela ao plano, né, diferente da normal, que era perpendicular. Equacionando essa força de atrito, ela é igual a μ vezes a normal, né, em que o μ divide em dois, o μ estático e o μ cinético, o μ dinâmico. Né? E a gente viu que, por definição, o μ estático ele é maior do que o μ cinético. Beleza? Bom, no mais é isso que eu queria passar para vocês hoje. Né? Estou aguardando ver se tem alguma pergunta aí. No mais, esse é o conteúdo do capítulo 1 da dinâmica, tá? Sugiro que vocês tentem fazer exercícios e se tiverem dúvidas, me mande, tá, pessoal? No mais, a aula de hoje era isso.